Você já conheceu alguém que parecia ter tudo, mas por trás da aparência escondia uma alma corrompida? Em torno de 850 anos antes de Cristo, Jezabel era mais do que uma rainha. Ela era o símbolo vivo da manipulação, idolatria e crueldade. Segundo os registros bíblicos, sua influência se espalhou como veneno pelo reino de Israel. Mas como uma princesa estrangeira se tornou a mulher mais temida de sua geração? E por que até hoje seu nome é sinônimo de perversidade? Prepare-se para mergulhar numa narrativa onde alianças políticas, rituais pagãos, profetas perseguidos e batalhas espirituais colidem em uma explosão de revelações sombrias e juízo divino. Jezabel era filha de Etbaal, rei de Sidom, uma cidade fenícia marcada pela adoração a Baal e a Será. Casar-se com Acabe, rei de Israel, foi uma jogada política que uniu duas nações, mas também dois mundos espirituais opostos. Ao entrar em Israel, Jezabel não apenas trouxe sua beleza e título real, mas também um exército de profetas de Baal e o desejo ardente de apagar todo vestígio do Deus de Israel. A Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, afirma que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis antes dele. Jezabel foi sua maior cúmplice. Ela construiu altares para Baal em Samaria, ordenou sacrifícios pagãos e promoveu orgias religiosas como rituais sagrados. O cheiro de sangue, incenso e carne queimada tomava os ares. Os profetas do Senhor foram perseguidos impiedosamente. Muitos foram mortos. Outros se esconderam em cavernas, como nos conta o servo Obadias, que secretamente protegeu 100 deles. O povo, confuso e dividido, já não sabia a quem adorar. Estavam entre o Deus de Israel e os deuses estrangeiros impostos pela coroa. É nesse cenário sombrio que surge Elias, o tisbita, um homem de aparência rude, com túnica de pele e olhar flamejante. Ele confronta o rei Acabe com coragem. Tão certo como vive o Senhor, não cairá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Durante 3 anos e meio, o céu fechou-se, a terra secou, a fome assolou o reino. Jezabel culpava Elias por tudo e lançou uma caçada contra ele. Mas Elias, escondido no deserto e depois sustentado por uma viúva em Sarepta, esperava o momento certo para voltar. E esse momento chegou no Monte Carmelo. Ali, diante do povo e de 450 profetas de Baal, Elias lançou um desafio. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. Construíram 2 altares. Os profetas de Baal clamaram, dançaram e se feriram com lanças o dia inteiro, mas nada aconteceu. O silêncio dos céus ecoava a inutilidade de Baal. Então Elias orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, responde-me. E o fogo desceu dos céus, consumindo o sacrifício, as pedras, a água, tudo. O povo caiu com o rosto em terra. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E Elias mandou que todos os profetas de Baal fossem executados no ribeiro de Quizom. Quando Jezabel soube, sua fúria explodiu como um trovão. Mandou mensageiros a Elias dizendo: Assim me façam os deuses, se amanhã, a esta hora, não fizer eu com a tua vida o que fizeste com os profetas. Elias, o corajoso profeta, fugiu para o deserto. Sentou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte. Mas Deus o restaurou com pão, água e uma brisa suave, que falava mais alto que o fogo ou o terremoto. Enquanto isso, Jezabel se fortalecia no palácio. Sua influência era absoluta. Acabe era uma marionete em suas mãos, como veremos no caso de Nabote. Nabote possuía uma vinha ao lado do palácio. Acabe a cobiçou, mas o homem recusou-se a vendê-la, pois era a herança de seus pais. Jezabel zombou da fraqueza do rei e tramou um plano. Escreveu cartas em nome de Acabe, convocou líderes da cidade e acusou Nabote falsamente de blasfêmia. 2 homens testemunharam contra ele.
Nabote foi apedrejado até a morte. Acabe tomou posse da vinha, mas Deus não se calou. Elias foi enviado novamente. Encontrou o rei e declarou: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, ali também lamberão o teu sangue, ó Acabe. E sobre Jezabel, a sentença foi ainda mais chocante. Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Uma profecia que parecia impossível para quem detinha tanto poder. Os anos passaram. Acabe morreu em batalha, atingido por uma flecha aleatória. Seu sangue escorreu pela carruagem e os cães lamberam-no como previsto. Jezabel, agora viúva, continuava manipulando os tronos por meio de seu filho Jorão. Mas o juízo divino aproximava-se com passos silenciosos. Jeú, um comandante do exército, foi ungido rei por um profeta enviado por Eliseu. A missão: exterminar a casa de Acabe e cumprir a palavra do Senhor. Ao chegar a Jezreel, Jeú foi confrontado por Jorão, mas num instante puxou seu arco e cravou uma flecha no coração do rei, que tombou no campo de Nabote. Então Jeú dirigiu-se ao palácio. Jezabel, ciente de sua chegada, pintou os olhos, arrumou o cabelo e apareceu à janela. Paz, Zinri, assassino de seu senhor? Provocou ela. Mas Jeú gritou: quem está comigo? 2 eunucos se inclinaram da janela. Lançai-a abaixo, ordenou. O corpo de Jezabel despencou, batendo nos muros e espatifando-se no chão. Jeú entrou no palácio e comeu. Após o banquete, ordenou que enterrassem a rainha, pois era filha de rei. Mas quando foram procurá-la, só encontraram o crânio, os pés e as palmas das mãos. Os cães haviam cumprido a profecia. Assim termina a história de uma mulher que tentou apagar o nome de Deus. Mas foi ela quem foi riscada da história com vergonha e horror. Jezabel tornou-se símbolo do que acontece quando a idolatria, manipulação e orgulho se tornam o guia de uma nação. Até no livro do Apocalipse, seu nome ressurge como figura do engano espiritual. O que essa história nos ensina hoje? Que por mais que o mal pareça vencer por um tempo, o juízo de Deus é inevitável. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Também aprendemos que não há poder político, beleza ou influência que possa resistir ao sopro da justiça divina. Toda semente de injustiça tem seu dia de colheita. E por fim, vemos que o bem pode se esconder nas cavernas, mas nunca será extinto. Deus sempre levanta seus Elias quando o mundo mais precisa. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.